Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão nessa correria aí do final do ano? Teve cantata, teve formatura de Teodoro, teve um monte de reuniões aí que a gente tem que encerrar os assuntos das coisas do final do ano. E a gente tá nesse impasse aqui, impasse assim, de datas, né? Porque a gente vai voltar, né, pra nossa terrinha, graças a Deus. E e aí a gente tá aqui naquela expectativa santa, né? E eu tô aqui fazendo o almoço pros meninos, porque Teodoro já tá de férias, então, né? Haja criatividade, haja coisas pra fazer. Pois é, mas eu tava falando uma coisa aqui, eu tava até conversando com o Aldéris, mas e refletindo aqui algumas coisas sobre essa questão da ansiedade, né? Principalmente na ansiedade da criança, né? Porque a gente principalmente nessa questão da ansiedade adulta, né? Uma coisa que eu acho que é quase que todo mundo já passou por essa questão da eu tô ansiosa por alguma coisa, não tô aguentando esperar. E tem tudo a ver, né, com tudo na nossa vida, né? Seja uma, sei lá, expectativa de alguma coisa, seja, por exemplo, uma dieta, porque a gente quer ter o corpo, aquele corpão. Talvez a gente nunca vai alcançar isso, né? Mas enquanto isso, a gente vai buscando todo tempo, sempre tem uma expectativa de algo, né? E aí eu fico pensando na questão dos filhos, né? Porque a gente, quando a gente está criando os filhos, a gente sempre quer ensinar os melhores modos, as melhores maneiras, a forma mais, sei lá, de ele aprender mais rápido, isso e aquilo. Mas tem certas coisas que a gente não tem que deixar passar. Uma dessas coisas é trabalhar com essa ansiedade, né? Por exemplo, na infância, né? Como eles conseguem, assim, trabalhar para reduzir o mínimo possível. Porque, lógico, que todo mundo vai ter ansiedade, né? Expectativa de alguma coisa e tal. Mas que isso chega num limite, né? Num ponto é legal. Ó, Teodoro aí. Eu cheguei. Num ponto legal pra, tipo assim, ser uma coisa saudável, né? Porque isso é uma coisa que sempre lhe vai passar. Os filhos, nós, como pais, né? Quem não fica preocupado, eu tô preocupada, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser no próximo ano, ainda mais eu fico sempre vivendo um dia após o outro, né? Tentar melhorar um dia após o outro, que eu acho que a gente vive de uma forma mais tranquila. E porque não tem ninguém garantido com nada, gente. Não tem que dizer que, porque até fulano de tal que tem tudo na vida é garantido. Não, às vezes a pessoa tem frustrações, às vezes as pessoas têm vazios que elas não compreendem, né? Então elas querem preencher com tantas coisas, mas nunca vão conseguir, né? Tem vazios que só se é preenchido com Deus, tem vazios que é preenchidos com uma cura interior, né? Então, tá muito relacionado com a aceitação. Mas, voltando ao que eu queria falar a respeito dessa questão dos filhos, porque às vezes a gente fica naquela querendo suprir eles o máximo possível, suprir, fazer o máximo possível para eles, sei lá, tipo assim, vamos fazer uma atividade, a gente já deixa lápis, borracha, isso, tudo perto, né? Tudo assim à disposição, tudo assim já à mão, né? A gente quer botar uma frutinha, a gente já corta o máximo possível, tira isso e aquilo. Não que você não vai fazer isso, né? Que isso eu acho que faz parte até do teu momento, né? Como mãe, como fase, das determinadas fases que as crianças estão passando. Mas a gente tem que, hoje mesmo, na hora que eu tava lavando, eu dei uva pra ele lanchar hoje, pros dois. Pra Cristóvão não, né? Que eu sempre tiro, né? Dos galinhos e tal. Mas Teodoro eu só fiz lavar e coloquei simplesmente no pote, né? Pra ele tirar, né? E arrancar, né? Se ele quer comer uva de verdade, ele vai arrancar, né? Eu não tô dando ele pra descascar uma laranja, porque laranja é uma coisa já mais, né, que com faca e tal. Eu acho que a idade dele ainda não é muito legal ainda. Mas, tipo assim, a gente precisa aprender
Gente, eu não posso usar faca. Eu posso usar faca, mas eu só posso usar com a minha mãe de bebendo. De criança e só de serrinha, né? Uhum. Mas tipo assim, eu sempre falo assim, que a gente tem que ter essa sensibilidade de ajudar eles a desenvolverem, né? Porque se tá tudo à mão, se tá muito fácil, né? Ó, antigamente eu colocava o filtro aqui em cima, é o filtro que a gente bota o bebedouro aqui, né? Pra eles, que eles não gostam de água gelada. Aí eu comecei a colocar ali embaixo, que fica uma mesinha ali que fica mais, mais baixo, né? Mas só que o Cristal ficava apertando toda hora e derrubava a água, praticamente ia embora toda, e melava. Aí eu coloquei de volta aqui em cima. Pra começar a treinar, porque antigamente eu falava, mãe, quero água. Aí lá vem eu, água. Mãe, quero água. Mãe, não, filho, vem aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Tem um copinho aqui, eu vim beber sua água. Terminou de botar água, bota aqui no escorredor, depois eu guardo. Tipo assim, tem coisas que a gente tem que fazer, né? Mas eles são muito capazes de fazer as coisas. Então, tipo assim, quando nós os estimulamos, eles desenvolvem muito mais, né? Do que a gente acha, ah, não, meu filho não tem idade pra isso. Não, o que vai determinar é a desenvoltura, né? A habilidade que a gente começa a perceber do dia a dia, né? E essa questão da ansiedade, eu fico pensando assim, isso tem que ser trabalhado na criança desde a parte da primeira momento, assim, né? Não bebezinho, não sei como é que poderia trabalhar com isso. Mas, tipo assim, fica naquela coisa de achar que o filho não precisa passar por frustrações, porque, que ele vai sofrer e tal, mas ele precisa passar, né? Ele precisa ouvir nãos. Outra vez eu estava no supermercado, a gente sempre compra, né? Quase impossível a gente não comprar, assim, alguma coisa, a gente vai selecionando, né? Pra ele não comprar o que eles querem comprar de verdade, né? Doce, né? Bala, essas coisas com muito açúcar. Mas eu sempre falo quando a gente... Mas comecei a treinar ele, filho, hoje a gente não tem dinheiro pra isso. O dinheiro que eu tenho pra comprar é essas outras coisas. Mas mãe, não tem como só tirar um pouquinho? Olha aí a esperteza. Tem como só tirar um pouquinho? Eu falei assim, não filho, mas hoje você não vai ganhar isso. Por quê? Porque esse treinamento é um treinamento pra vida. A gente sabe que pessoas normais, né? Normais assim que eu falo aqui, a grande maioria, elas precisam fazer escolhas. Elas precisam fazer escolhas de, hoje eu vou comprar isso, no próximo mês eu vou fazer um planejamento, se realmente isso é importante eu vou ter que comprar, né? Não simplesmente passar porque tem cartão de crédito, a gente vai passar. Essa é uma besteirinha de R$2, bota junto. Todas as vezes, bota junto. Aí a criança nunca tem aquela pequena frustração, sabe? De dizer assim, não, a gente não vai comprar hoje pra você. Aí muitas vezes a gente entra no erro, sabe? Comete aquele erro de dizer, ai meu Deus. Aí às vezes a criança, ela testa muita gente. Porque às vezes a gente tá lá na fila, né? Por exemplo, do supermercado, aí não fica aquele monte de bombom que é super estratégico aquilo, né? Pra vender. Um monte de bombom. Deixa eu só apagar aqui o fogo. Um monte de bombom pra vender, né? Que fica muito mais fácil, né? A mão ali. E aí, ele fala, uma vez que ele falou assim, mãe, mas a senhora não comprou pra mim. Aí, filho. Aí, mãe, a senhora não tem dinheiro pra comprar? Tipo assim, né? Aí a gente, como pai, olhando pro lado, outro. Aí, tipo, tá bom, filho, só pra, tipo assim, pra pessoa, a criança parar. Mas essa é uma grande oportunidade, né? Da gente ensinar, filho, chega pertinho, não importa, gente. Não se importa com as outras pessoas. A grande maioria comete erros, assim, fatais. Porque elas não estão, às vezes, nem se preocupadas, não estão nem... a maior preocupação delas não é a criança. A maior preocupação dela é o que o outro tá pensando de mim. O que o outro tá pensando se eu não tenho dinheiro. O que o outro tá pensando porque eu sou uma mãe malvada. Não, o dia a dia do seu filho, os limites, é você que tem que dar. Você não tem que esperar elogio de outras pessoas, pros seus filhos. É você que tem que elogiar. Você não tem que esperar outra pessoa falar, porque que ele precisa de uma correção, não sei o que. Não, é você que tem que corrigir, né?
E a gente vai fazendo isso com amor, com tranquilidade, com um dia após o outro, né? E aí o que acontece? Aí a gente acaba cedendo, né, a coisas que a gente poderia tirar de letra. Tipo assim, tem coisas que eu falo dentro do carro mesmo pra Theo. Olha, Theo, hoje não peça que eu não vou comprar, né? Porque eu já tenho determinadas coisas que eu tenho que comprar. Porque antes eu caía muito no erro, porque eu vou comprar, ele tá ali no meio e tal, isso e aquilo, e compro. Tem vezes que eu compro, muitas vezes eu compro. Qual é a mãe que não compra? Mas tem determinados dias que eu preciso fazer com que ele passe por frustrações para um pequeno treinamento, né? Um treinamento para a vida, um treinamento de saber que as coisas não são tão fáceis à mão, né? E que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa economizar para conquistar as coisas, né? E que no supermercado as coisas não se pegam de graça, não. É caro, as coisas não são caras e que não pode estar... A gente não pode abrir mão disso porque em casa a gente precisa se alimentar, né? É a mesma coisa no shopping. Tem pai que não gosta de ir pro shopping, porque criança fica gritando. Não, você tem que treinar. O seu filho passa na frente de uma loja e fala, filho, hoje não tem. Hoje nós não vamos comprar. Hoje apenas íamos para passear. Hoje apenas vamos comprar lanche. Hoje apenas isso ou aquilo. Ou, sei lá, vocês é que fazem os limites com os filhos de vocês. Mas vocês não podem isolar os filhos de vocês porque vocês não têm determinada situação, aquele dinheiro, aquilo para ir. Sendo que vocês estão fazendo um grande mal, porque os filhos de vocês, os nossos filhos, eles precisam ser treinados a serem frustrados, a terem pequenas frustrações, para que quando eles realmente, na vida real, porque isso é vida real, né? Mas a gente tá ali, né, em cima, né, como se fosse sendo diretor daquele filme. Mas quando for na vida real, que vocês não estiverem lá e não terem cartão, não ter dinheiro, não ter nada para colocar, porque eles não vão estar perto de vocês, e aí eles vão ter que tomar suas próprias decisões, escolher o que é o mais importante, o que é prioridade. Nesse mês não dá, ou uma prova que ele não se deu bem, vou me capacitar mais, vou estudar mais, vou me esforçar mais. Porque a vida, gente, é feita de escolha, a vida é feita de esforço, a vida é feita de pessoas que elas precisam assim, eu vou passar por isso e vou fazer com que isso aconteça diferente, né? Mas isso é um treinamento, porque senão elas aprendem de uma forma muito agressiva, se tornam crianças e adultos muito sensíveis a grandes coisas drásticas, né? Ou seja, uma coisa simples. Tem quem que não conhece alguém que é frustrado porque não consegue emagrecer? Sendo que a maioria das pessoas são fortinhas, são gordinhas, são fora do peso. Aí, se as pessoas viverem a vida toda com essa frustração, imagine, né? Então, tipo assim, a gente tem que começar a treinar, né? E pensar de uma forma diferente, treinar nossos filhos a treinar e a viver em um mundo real, né? Então é isso, gente. Então depois eu vou colocar no próximo vídeo a formatura, né, do que eu gravei. Eu tava muito emocionada, né, mas eu fiz uma edição simples, né, pra ele, porque às vezes eu coloco muito mais vídeos aqui para ter uma história contada, né, porque eu sei que eu tenho algumas limitações na edição, né. Então, se sintam abençoadas, reflitam sobre essa questão de frustração, que isso é uma realidade, não frustração para dizer que vão viver frustradas e tristes, mas precisarem passar por frustrações, passarem por cima da frustração e se superarem. Esse é o objetivo da gente como mãe, para treinar esses meninos, tá? Beijo, Deus abençoe, não esquece de avaliar o vídeo, tá? Tchau!